Meninos, entendemos que frases são enunciados de sentido completo. Agora, a gente tem tipos de frases. Vamos conhecer quais são eles? A gente tem 5 tipos de frases. Primeiro tipo, frases interrogativas. O nome já diz. Interrogativa é uma frase em que há uma pergunta, em que o emissor faz uma pergunta. Agora, essa frase interrogativa pode ser uma interrogativa direta ou indireta. Ela é direta quando aparece o sinal de interrogação, a pergunta direta. Olha, quem fez essa ligação? Quem fez a lição? Quem é você? Qual o seu nome? Então, veja, interrogativa direta. Característica dela, principal. No finalzinho aparece sinal de interrogação. E a interrogativa indireta é quando tem uma pergunta reformulada de forma que não aparece sinal de interrogação. Quero saber quem fez a lição. Gostaria de saber se existem mais meninos que meninas nesta sala. Gostaria de saber quem está prestando atenção. Eu estou perguntando, só que indiretamente. Eu gostaria de saber se vocês podem fazer silêncio e prestar atenção, certo? Então, essa é uma interrogativa indireta. Tudo bem? Segundo tipo de frase. Opa, perdão, coloquei um exemplo para vocês aqui. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O quê? É você lembrar onde fica a porta. Vejam só, eu tenho um exemplo de frase interrogativa. Onde está? Muito bem. Lá quando o Cebolinha pergunta, o quê? E que tipo de frase interrogativa é essa? Interrogativa direta ou interrogativa indireta? Interrogativa direta. Acertou quem falou interrogativa direta. Por quê? Porque aparece o sinal de interrogação. É uma pergunta direta. Tudo bem? Vamos lá, então, conhecer o segundo tipo de frase. Frase imperativa. O que é uma frase imperativa? É quando o emissor da mensagem dá uma ordem, dá um conselho, faz um pedido e utiliza o verbo no modo imperativo. Lembre-se, verbo no modo imperativo, quando a gente dá ordens, dá conselhos, tudo bem? Então, vamos ver o exemplo. E o mais estranho, Garfield, é que a mina tinha uma narina maior que a outra. Quando ela inspirava, fazia um som de tuba, mas quando ela expirava, faça-o parar. Então, aqui a gente tem um exemplo de frase imperativa, porque o verbo ali, está no modo imperativo. Faça-o parar. Uma ordem, um pedido, um desejo. Vamos lá na segunda tirinha. Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança. Espere. Fique calado e me pese, ok? Então, vejam só. A gente tem aqui vários exemplos de frases imperativas. Lá no primeiro balão, suba na balança. Eu tenho o verbo subir no modo imperativo, exemplo de frase imperativa. Espere. Eu tenho mais um exemplo de frase imperativa. E lá no último quadrinho, fique calado e me pese. Fique calado, ok? Me pese. Todas frases imperativas, joia? Vamos lá, seguindo. Frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor é aquele que fala. Muito bem. Exterioriza um estado afetivo. Então, apresenta uma entonação ligeiramente prolongada. Mas por que você não quer brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha. Então, a gente está vendo aqui, nessa frase, adivinha, que o Cebolinha está exteriorizando o estado afetivo. Que estado afetivo dele é expresso aí? Que estado afetivo é apresentado, é demonstrado? Raiva, indignação. Então, frase exclamativa. Lembra lá o sinal de exclamação? Exclamação usado o quê? Para expressar um sentimento, uma sensação. Tudo bem? Continuando. Muito fácil o conteúdo. Frases declarativas. Declarar é o quê? Uma constatação de um fato. Quando eu faço declaração, eu faço uma constatação de um fato. Então, esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. E podem ser afirmativas ou negativas. Por exemplo, vou fazer uma declaração agora. Acabei de fazer, né? Mas enfim, mais uma. Eu estou aprendendo este conteúdo. Uma frase declarativa. Eu não estou aprendendo este conteúdo. Uma frase declarativa, mas agora na negativa. Olha só, vamos lá. Nessa tirinha, o Garfield está usando um inseticida. Aí temos uma onomatopeia que imita o som do borrifão.
E de repente o Garfield fica encarando esse inseticida e pensa: isso não é um inseticida, é uma colônia. Mas por que ele disse isso? Olha lá uma formiga conversando com a outra. Ei, bonitão! Então vejam só, quando ele diz isso não é inseticida, é uma colônia, ele está fazendo uma declaração. Então o que é declaração? É uma constatação de um fato, tudo bem? Continuando. Próximo tipo de frase, frase optativa. Frase optativa exprime um desejo. Então, olhem os exemplos. Deus te acompanhe. É um desejo que a pessoa vá bem, siga bem. Bons ventos o levem. Mais um desejo. Então, sempre que eu tenho a expressão de um desejo, eu tenho um exemplo de frase optativa. Que você aprenda este conteúdo. Então, eu desejo, expressão de um desejo. Que o desejo de mudar vá além das promessas vazias. Então, um exemplo de frase optativa. Frases que exprimem um desejo. Tudo bem? Pronto. Olha só. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula, claro, não custa relembrar, e terminar com a pontuação adequada. Então, aqui a gente verifica que em cada frase a gente tem um tipo de pontuação. Frases interrogativas a gente tem interrogação, frases exclamativas a gente tem o ponto de exclamação, certo? Então, por quê? Porque cada frase vai ter que terminar de acordo com a pontuação adequada, aquela pontuação que melhor se relaciona ao sentido expresso por ela. E o que é oração? Oração é o enunciado, pensem, um enunciado que é estruturado em torno de um verbo. Então, pensem, é uma frase, porque é um enunciado que tem sentido, que está estruturado em torno de um verbo. Então, olha só. Olha um exemplo aqui da tirinha. Você nem vai querer saber como foi o meu encontro, o que significa que eu não quero saber como foi o seu encontro. Então, olha só. Nessa tirinha, a gente tem algumas orações. O que são orações? Enunciados que contêm verbo, ok? Vamos lá. Primeira oração. Você nem vai, olha aí o verbo, querer saber, certo? Segunda oração. Como foi? Olha aí, foi, mais um verbo. Como foi o meu encontro? 3. O que significa? Mais um verbo. 4. Que eu não quero saber, mais verbos aí. E 5, como foi o seu encontro? Mais um verbo, foi. Os verbos estão destacados. Então, oração é um enunciado que tem verbo. Um verbo, uma locução verbal, enfim. Falou em oração, vocês vão pensar em verbo. Falou em oração, vocês vão pensar em verbo, tá? Professor, então frase e oração é a mesma coisa. Bom, oração tem que ser frase, mas nem toda frase é uma oração. Como assim? Deu um nó? Não, porque nem todas as frases têm verbo. Se eu digo, por exemplo, silêncio, não tem verbo, mas é uma frase porque tem sentido. E o período? Período é o enunciado. E esse enunciado é formado por orações, por uma ou por mais de uma. Se eu tiver apenas uma oração, eu vou ter um período simples. Se eu tiver mais de uma oração, eu vou ter um período composto. Então, pensem, o que é oração? Oração é verbo. Se eu tenho só um verbo na frase, só um verbo no enunciado, eu vou ter o período simples. Se eu tenho mais de um verbo no enunciado, eu vou ter o período composto. Vejamos os exemplos aqui. Período simples é formado só por um verbo ou por uma locução verbal. Locução verbal quando eu tenho dois ou mais verbos, mas que tem o sentido de apenas um verbo. O ponto final indica que o período acabou. Quais são os pontos que indicam que o período acabou? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticência, em alguns casos, a gente vai ver mais adiante. E o período composto, formado por dois ou mais verbos ou locuções verbais. A vírgula ou ponto e vírgula indicam que o período ainda não terminou. Então, vamos ver os exemplos. Período simples. A água da praia está fria. É uma frase, tem sentido completo. Vamos descobrir se é oração. Tem verbo? Tem. Está. Pronto, tem quantos verbos? Só um. Então, é período simples. A água da praia está ficando fria. Olha só, quantos verbos tem aí? Tem dois verbos.
Mas eu tenho uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos, mas com o sentido de um só. Está ficando fria. Fica fria, por exemplo. A água da praia fica fria. Ficou fria. Então, vejam, o verbo principal aí é ficando, certo? É sempre o último verbo mais à direita. Então, pessoal, eu tenho uma locução verbal. Se tem uma locução verbal, eu tenho um período simples. Então, período simples, um verbo ou uma locução verbal. E o período composto? A água da praia está fria, mas vai esquentar. Eu tenho mais de um verbo aí. Se eu tenho mais de um verbo, vejam, sublinhados. Eu tenho um período composto. Assim que eu entrei na água, percebi que havia esquentado. Então, veja só. Eu tenho quantos verbos aí? Eu tenho o verbo entrar, tenho o verbo perceber, eu tenho uma locução verbal aí, ó, havia esquentado, igual tem lá em cima, vai esquentar. Então, período composto. Por que período composto? Porque eu tenho um enunciado e nesse enunciado eu tenho mais de uma oração. Lembra? Oração, falou em sintaxe, é sinônimo de verbo. Então, eu tenho mais de um verbo, tudo bem? Pessoal, tranquilo esse conteúdo, não é difícil, mas se puderem, assistam a essa aula mais de uma vez, recordando, frase, enunciado de sentido completo, oração, enunciado que tem verbo, período, enunciado que contém uma ou mais orações. Se tiver apenas uma oração ou uma locução verbal, período simples. Se tiver mais de uma oração ou mais de uma locução verbal, período composto. Por hoje é só. Acessem a plataforma, façam um exercício para que eu possa corrigi-lo e avaliá-los, tudo bem? Meninos, estou à disposição de vocês via e-mail ou via plataforma Moodle. Um abraço, fiquem muito bem.